Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém? Deus tem sempre preparado coisas boas para nós vivermos. Amém? E nessa noite é assim que o Senhor deseja para nós. Bênçãos em nossas vidas. Amém? Hoje eu vou estar trazendo uma mensagem para os irmãos bem curta, né? Mas muito abençoada. Mas antes eu quero estar dando uma palavra a respeito de algumas coisas que aconteceram há alguns anos atrás e que eu estou muito feliz por ter conseguido realizar uma vontade do meu coração no dia de ontem. Amém? Nós tínhamos um casal de irmãos lá na igreja, irmão Bismarck e irmã Verônica, que moravam aqui no nosso bairro e conheceram o nosso ministério aqui. E eles começaram a abençoar a igreja e se mudaram para São Paulo. Mesmo assim, eles continuavam a vir e abençoando a igreja. Mesmo quando eles não vinham, sempre eles abençoavam com seus dízimos, com suas ofertas e nos ajudavam em tudo no ministério. E eu não sei, foi acontecendo algumas coisas. O irmão Bismarck foi para a Bahia, parece, para um outro lugar, e a irmã Verônica em São Paulo, não tinha como vir, e acabou se afastando. Ele perdia o contato completamente com o irmão Bismarck. Tentei de todas as maneiras encontrar, de todas as maneiras, forma, pelas redes sociais, e não encontrei. Quando foi essa semana, tocou no meu coração e eu pedi para alguém, e alguém me enviou o contato dele. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu tive um problema de enfermidade, esse irmão Bismarck e a irmã Verônica foram muito bênçãos na minha vida. Me ajudaram assim de uma maneira tremenda, né? Abençoar a minha vida, a vida da igreja, o ministério de uma maneira muito grande. E eu sou grato por essas coisas. Porque nós temos que aprender a ser grato com aquilo que acontece em nossas vidas e com as pessoas que nos abençoam. Por isso, nessa noite, eu conversei com ele e ele falou assim para mim: nossa, pastor, que saudade. Que saudade que eu estou do ministério da igreja. Mas logo, logo eu estarei aí com vocês. Eu creio que logo, logo eu estarei aí com vocês. Neste momento eu não sei nem onde está. Não está em São Paulo. Mas com certeza nós vamos estar orando para que Deus abençoe a vida dele, a vida da nossa irmã Verônica. Amém? Eu quero que os irmãos se coloquem de pé. Nós vamos orar pelo irmão Bismarck, pela irmã Verônica e pela minha esposa, presbítera Maria, que está enferma em casa, com dor no estômago e dor no estômago. Amém? Amado Deus e querido Pai, abençoa, Senhor, o nosso irmão Bismarck, Senhor, coloca para as suas mãos sobre a vida daquele homem, Pai. Abençoa, Senhor, seus filhos, sua família, Pai, coloca, Senhor, as tuas mãos. Derrama, Pai, o teu querer, Senhor. Tu sabes, Pai, e conhece o coração do teu servo, Pai. Oh, Pai, a maneira que sempre esteve, Senhor, sendo alicerce da tua obra, Pai, auxiliando na tua casa, Senhor, ajudando em tudo aquilo, Senhor, que a tua igreja necessitava. Eu te peço agora, Senhor, abençoa a vida dele, Pai, onde ele estiver, Senhor. Coloca, Pai, as tuas mãos, Senhor, sobre a vida dele, Pai, e derrama, Senhor, das tuas bênçãos, Senhor, em todas as coisas que ele vier a fazer e colocar as suas mãos. Abençoa, Pai, a irmã Verônica, Senhor. Oh, Pai, a tua serva, Senhor, que também sempre nos ajudou e nos auxiliou, Pai, nesta obra. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a vida da tua amada, Pai. Coloca, Senhor, as tuas mãos. Em nome de Jesus, eu te peço. Abençoa, Senhor, a minha esposa, a presbítera Maria, Pai. Tira, Senhor, esta enfermidade da tua serva, Senhor. Oh, Pai, que ela venha, Senhor, estar sã, Pai, para fazer a tua obra, para fazer a tua vontade, Senhor. Derrama, Pai, do teu Espírito sobre a vida da tua serva, Pai. E faz, Senhor, o teu querer, Pai. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 21. A mensagem hoje é
pouco dura para aqueles que são ministros, mas que na verdade são loucos. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 21. Diz assim, eu vou contextualizar, preste bem atenção. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Deixa a Bíblia aberta aí, nós vamos voltar. Aqui está dizendo que nem todo aquela pessoa que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por que Jesus está dizendo isso desta maneira, deste jeito? Porque muitos pastores, muitos líderes, muitos levitas, muitos obreiros vão nas igrejas e confessam e dizem, Senhor, Senhor. Mas será que no fundo, esta pessoa realmente é fiel a Deus? Ou será que no fundo, essa pessoa está ali aparentemente tentando colocar um pano e fazer de conta que é uma pessoa espiritual, que é uma pessoa que serve verdadeiramente ao Senhor? Eu conheci uma mulher, uma vez uma senhora, quando eu me converti. Eu era muito difícil de lidar na igreja. Eu era agressivo, muito agressivo. E eu não gostava de crente, eu odiava crente. E eu me converti e fui para essa igreja. E chegou lá algumas coisas que aconteciam na igreja que me irritavam. Me irritava e eu ficava fora de mim. Eu fazia as coisas terríveis dentro da igreja. Até agredia, eu agredia as pessoas. Mas quando essa senhora chegava perto de mim e começava a conversar comigo, eu me acalmava. Ela conseguia me acalmar e conversando, e ela vinha me acalmando. E com o passar do tempo eu fui vendo e observando aquela mulher. E eu via que ela era uma das únicas que não crescia no ministério. Ela era uma diaconisa quando eu cheguei lá. E ela não crescia no ministério. Mas ela era verdadeiramente uma mulher de Deus. Ela era verdadeiramente uma mulher que se preocupava com as coisas de Deus e se preocupava com o próximo. Ela era aquela mulher que nas dificuldades ela ia nas casas. Presbítero, ela orava. Ela ia nas casas das pessoas que você não imagina. E ali ela orava, ela ensinava, ela falava, ela ajudava as pessoas. Era uma Dorcas que fala, né? Era uma Dorcas. Mas aquela mulher que realmente era útil dentro do ministério. Útil dentro da igreja para as pessoas. Para o ministério em si, não, porque os líderes não haviam ela como uma pessoa assim que pudesse ter um crescimento. Todo mundo em volta crescia. Todo mundo em volta se tornava presbíteros, pastores, bispo, bispa, presbíteras, e ela sempre ali, diaconisa. Mas ela tinha um amor tão grande pelas vidas, que o Espírito Santo de Deus brilhava sobre ela. E eu conseguia ver isso na vida dela. Hoje, eu devo a minha vida ministerial assim, humanamente, primeiramente para Deus, mas humanamente para essa mulher. Porque ela teve muita paciência comigo. Muita paciência. E durante as minhas idas, os meus nervosos, era ela que vinha e me acalmava. Ninguém se aproximava. O pastor não vinha, o presbítero não vinha, os líderes não vinham, mas ela não, ela vinha. Ela vinha com amor, com jeito, e ela conseguia conversar comigo. Então eu olho assim e falo, poxa, essa mulher é uma daquelas que realmente tem o direito de falar, Senhor, Senhor, eu fiz a tua obra. Mas quantos daqueles que eu via não tinham esse direito? Porque eram arrogantes, pessoas com seus narizes em pé, pessoas que atravessavam o templo lá era grande, com a cabeça erguida, não olhavam nem para a direita nem para a esquerda, e já iam em direção ao altar,
e subiam naquele altar e se sentia deuses do povo estar na igreja. Mas aquela mulher não. Irmã Jandira, aquela mulher, ela sempre no leitinho dela, limpando, arrumando, fazendo as coisas. Até que um dia ela veio a falecer. E que me falta me faz até hoje uma irmã Jandira na minha vida. Uma irmã Jandira na igreja. Uma irmã Jandira. Ai, como eu oro, eu acredito que eu estava falando aqui, eu estava ali na porta, eu estava falando, Senhor, envia uma irmã Jandira para a nossa igreja. Envia uma irmã, parece que tem amor, que vai fazer as coisas, que vai nos ajudar, que vai caminhar conosco de verdade, sem interesses, apenas interesses na obra, na casa do Senhor. E o Senhor não aguarda. E eu tenho certeza que o Senhor vai preparar o melhor para nós do presbítero. Irmão Donizete, eu tenho certeza que Deus está preparando coisas grandes para este ministério. Deus está preparando coisas maravilhosas para este ministério. E nós vamos chegar a ver essas coisas acontecer em nome de Jesus, eu creio nisso. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Quantas e quantas pessoas que estão hoje dentro das igrejas, dentro dos ministérios, apenas pelo seu crescimento espiritual, não, pessoal, apenas que as pessoas olham para eles e os tenham como honrado, e os tenham com honra, porque eles querem ser honrados, eles querem ser o cara, a mina, o homem, a mulher de Deus. A unção está sobre eles. Por isso que olham para os outros muitas das vezes com desprezo. Jesus disse: é daqueles que desprezar os meus pequeninos. Jesus disse: os pequeninos, aqueles que são pequenos, serão exaltados. E aqueles que se acham grandes, aqueles que se acham os maiorais, cairão. Mas a glória do meu Pai se manifestará naquele que é humilde. A glória de Deus vai se manifestar sobre a vida daquele que verdadeiramente tem a obra de Deus como rima na sua vida. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Lembra-te de Judas. Sentava com Jesus, se alimentava com Jesus, comia ali na mesma mesa com Jesus, andava com Jesus por todos os cantos. Foi testemunha de várias maravilhas que Jesus fez na terra. Ele viu e contemplou coisas grandes que foram feitas. A Bíblia diz: ai daqueles que viram e não creram, mas abençoados são aqueles que não veem, mas creem. Eu não posso dizer que eu não vejo, porque eu já vi tantas coisas de Deus acontecer na minha vida, na vida de outras pessoas, que eu sou uma testemunha ocular de muitos milagres de Deus aqui na terra. Mas é daqueles que nunca viram nada, nunca viram uma cura, nunca viram um acontecimento, mas eles acreditam que existe um Deus. Eles creem que Jesus Cristo cura. Eles creem que Jesus Cristo sara. Esses serão abençoados. E tem muitos que viram, mas não creem. Mateus capítulo 7, versículo 22 diz assim: muito me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha, quantos e quantos homens e mulheres de Deus estão aí em igrejas enormes e que
muitas das vezes levam lá na frente pessoas com deficiência, pessoas enfermas, e eles gritam dos seus púlpitos, dos seus altares. Deus está me mostrando que existe aqui pessoas com dor de barriga, com dor de cabeça, com dor no joelho, com dores em alguns lugares. E algumas pessoas levantam a mão, algumas pessoas, por muitas das vezes, algumas dezenas de pessoas, porque são igrejas grandes, com muitos fiéis, levantam a mão. E ali ele faz uma oração, e ao término dessa oração ele fala: quantos aqui foram curados? E uma boa parte da vez que levantaram sua mão, levantam a mão, dizendo que foram curados. E quantos muitas das vezes não levam lá na frente, em um sensacionalismo absurdo, ensaiam ou mostram algum tipo de algum milagre feito ali, para que o povo possa presenciar, para que a mídia televisiva ou auditiva possa mostrar que aquele homem é um homem de Deus e que aquele homem realiza milagres. Muitos me dirão: Senhor, Senhor, mas não enganam o reino dos céus. Então aquele profeta mostra para o povo, eles filmam em celulares, em câmeras, tem até programação para fazer filmagens, para mandar para fora, para colocar em suas redes sociais, para jogar na mídia. E o povo todo vê aquilo. E muito do povo é enganado. Muitos dos povos são enganados com aquela situação. Nós estamos vendo. Sabe uma coisa? Eu não gosto de falar que é política no culto. Mas sabe uma coisa que nos mostra bem o que é isso? Nós vemos hoje ao vivo, né, nas nossas televisões, nos nossos vídeos, pessoas que chegam lá em Santa Catarina usando o sofrimento daquele povo para se divulgarem, politicamente falando. Um vai lá, sobe no meio dos entulhos, e o fotógrafo fica caçando ele. Melhor lugar, melhor gesto, a melhor forma dele aparecer na mídia. Pega uma pedra aí, faz de conta que você está, seu coração está doendo. Outros pegam e beijam uma mulher, uma senhora que está lá muitas das vezes, sem a sua casa, sem o seu lar, está lá sem condições nenhuma de vida, mas ele tem que beijar o rosto dela para que ele possa aparecer na mídia. É a mesma coisa. Muitos gastam fortuna para mostrar assim: esse é bom. Olha como esse é bom, o cara é rico, mas é bom. Colocou um monte de dinheiro, mandou seus aviões, seus helicópteros, mandou carreta de alimento, mandou isso, mandou aquilo. Passa 15, 20 dias, o cara vai e se lança candidato a prefeito de São Paulo. Qual seria a intenção? Não sei, irmãos. Porque não cabe a nós julgar. Mas qual seria a intenção? Então nós vemos muito disso que aconteceu, que acontece nas igrejas, na política, em nossas vidas reais. O que acontece hoje é um absurdo. Maneiras e formas de enganar, de ludibriar o povo. Eu estava conversando com a minha esposa hoje. E ela falou: mas como é que pode? Eu falei: quer saber? Quer saber? Eles conseguem enganar o povo. Eles conseguem. Eu não sei o que o povo pensa, o que o povo imagina, ou o povo acha. Quando é amanhã, o povo faz as mesmas coisas, do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira, porque foi enganado, porque foi ludibriado por uma situação, por uma narrativa. Assim são as igrejas, irmãos. A nossa igreja está contaminada, porque
Porque os grandes homens de Deus não estão preocupados com as vidas, não. Estão preocupados com as suas finanças. Estão preocupados com as suas condições, as condições dos seus familiares. Não estão nem aí. Se ali na esquina tem um irmão ou uma irmã que está necessitando de um bujão de gás, ou que não tem nada para colocar no fogo para os seus filhos, não estão nem aí. Ficam em suas cúpulas, em suas igrejas, com seus púlpitos de mármore, com seus chãos maravilhosamente brilhando. Os púlpitos são de vidro, né? Geralmente lindos. O chão de mármore maravilhoso, aquelas mesas, nossa. Imagina que Jesus olhando aquilo que Jesus fala: vende tudo isso e dá aos pobres. Vende essa riqueza toda que vocês falam que está dentro da minha casa e dê aos pobres, porque se assim não for, esta não é a minha casa, porque se assim não for, ali eu não habito. Porque o que habita no meio do luxo, no meio da riqueza, no meio da grandeza, o que habita é o orgulho. Jesus deve olhar lá de cima, aqueles homens impecáveis com os seus ternos. Eu acho que os melhores ternos são italianos, né? Os seus ternos italianos, nossa, suas gravatas, nem sei eu onde é, francesas. Irmão Donizete, estão lá, papo de peru. E se ele tira o seu paletó e faz assim, a igreja toda cai para trás. Oh, que poder! Que poder! E aí eu fico pensando, o presbítero imaginando o que Jesus está pensando lá em cima. Quando ele vê, olha para baixo e vê, ao invés da pessoa expulsar demônio igual ele fazia, como Jesus fazia? Jesus ia lá: olha, os seus pecados estão perdoados, vá para a tua casa, pega a tua cama, anda e só. Não havia escândalo. Você não via a pessoa se escandalizar, se estripuchar, rolar para cá, para a igreja inteira. Mas hoje não, é diferente. O sensacionalismo está tomando conta das igrejas. Se você pega um embriagado, um drogado, traz aqui na frente e põe ele para rolar no chão, para se ajoelhar aos seus pés, você é o cara cheio do poder e da unção do Espírito Santo. Mas não se esqueça de uma coisa: por mais pequeno que você seja na obra de Deus, você tem poder. Deus nos dá poder na nossa palavra. E eu te digo outra coisa: se entrar aqui qualquer embriagado ou drogado e vier aqui na frente, eu, ou o presbítero, ou até mesmo o irmão Donizete, invocar o demônio, ele vem. Porque Deus te dá poder para isso. Muitas das vezes vem, e muitas das vezes é carne e bebida pura. Então, amados, eu fico verdadeiramente preocupado com as condições das nossas igrejas hoje. Estava vendo, assistindo na internet, um dia desse eu estava passando, e eu vi a história de um mendigo que chegou na porta da igreja ali, e com muito sacrifício ele conseguiu entrar para dentro da igreja. E quando ele chegou lá na frente, lá, conversando com o pastor e com os líderes, uma igreja linda, uma igreja maravilhosa, uma dessas aí que tem mármore, tem as coisas lá, não para tudo. E ele falou assim para o pastor: eu queria cantar. O pastor já botou para o tempo: não, eu queria cantar um louvor. Aí ele falou: tá bom, então eu posso usar aquele violão que está ali, que no violão no cantinho. O pastor falou: o rapaz foi lá, pegou o violão. E eu olhei para minha esposa e falei:
Esse aí é levita da casa do Senhor, não tem nada de mentir. Presbítero, claramente você via que era uma pessoa, irmão Donizete, acostumada a fazer aquilo, que era uma pessoa habituada com as coisas de Deus, que era uma pessoa de Deus. E ali ele dominou o louvor de uma maneira. E a igreja toda, glória a Deus, enganando o povo. Ai daqueles que me diz, Senhor e Senhor, será que entrarão no reino dos céus? Ai daqueles. Nós conhecemos um pastor que, nosso homem era tremendo. Tinha algumas coisas na vida dele que acontecia, que você via realmente que era algo espiritual, mas tinha tanta coisa errada que eu não entendo como que poderia acontecer das duas formas, das duas maneiras. Eu não entendo. Eu, como pastor, já velho de pastorado, eu olhava para aquilo e falava assim, pô, eu preciso entender. Eu fiquei lá porque eu queria entender. Só tinha duas formas. Ou era totalmente do mal, ou era totalmente demoníaco o que acontecia. Porque se eu for ver pela palavra de Deus, não poderia acontecer, porque a palavra de Deus diz que a água não se mistura com óleo. As coisas de Deus não se misturam com as coisas do inimigo. E eu não entendia. De um lado, um cara com o coração mau, um cara ruim, um cara que fazia as coisas que não era de Deus. E por outro lado, algumas coisas aconteciam na igreja que parecia um santo, um profeta grande. Então a gente não entendia isso. Eu, particularmente, não compreendia como que aquelas coisas aconteciam. Mas, eu vendo essa passagem hoje, eu consigo entender. Que dentro da igreja existem aqueles que verdadeiramente querem fazer a obra de Deus, sem intenções de crescimento pessoal, sem intenção de aparecer a si mesmo, de engrandecer a si mesmo, mas faz a obra para a glória de Deus. Amém? Então, amados, não se engane. Nem todo aquele que você vê lá na igreja, no ministério, santinho, santinho, bonitinho. Nossa, esse aqui vai fazer que comunhão, que coisa maravilhosa. Amados, aqui, ó, no Marinho. Eu não vou falar porque é muito conhecido. Mas aqui no Marinho existia, não sei se existe ainda, porque eu perdi o contato, um pastor que era líder de uma igreja, uma assembleia, com vários ministérios aqui na região de Itacoaxetuba. Ele era o líder. Mas virava e mexia, a gente pegava ele bêbado na rua aqui no bairro, ou em outros bairros. Ele tinha um vício. Ele não conseguia presbiterar nada aquele vício. Então o que ele fazia? Ele saía do bairro dele, ia para outros bairros, entrava nos bairros e bebia. Só que era o nome de Deus. E por ter algumas igrejas, era conhecido. E o povo via aquilo. Aí às vezes eu olhava para eles e falava, poxa, mas amém. Eu não tenho uma justiça dele, não sei o que aconteceu. Mas é assim que acontece. Eu conheci pastores, irmãos, que dentro da igreja o cara era santo, santificado. Chegava em casa, sentava o pau na sua mulher e nos seus filhos. Era toda uma fachada, como Donizete. Aí você olha uma mensagem dessa aqui e você fala, poxa, por que será que Jesus escreveu isso aqui? Nem tudo o que me diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus. Por que será que Jesus diz isso? Eu falei uma vez
que eu ministrei, que se eu fosse Jesus, e na minha volta, na minha vida, eu ia chegar numa das maiores igrejas que existe no mundo, aqui em São Paulo, no Brasil, fora no exterior, na maior igreja que existe. Eu ia vir como mendigo, daqueles bem mendigo mesmo. Iria chegar na porta da igreja, iria falar assim bem alto: eu sou Jesus Cristo. E iria me preparar para que eles iam me crucificar novamente. Porque é assim que acontece. As pessoas não olham para a pessoa que chega na igreja como um ser humano, como uma pessoa a ser recuperada para Cristo, como uma pessoa a ser tratada para Cristo. Mas se a pessoa chegar ali com seu carrão, seu terno lindo, maravilhoso, seus relógios, suas correntes de ouro, os melhores lugares são preparados. Porque não estão olhando para o ser humano, estão olhando para a condição da pessoa. Infelizmente hoje eu vim de uma igreja que você crescia se você tivesse condições financeiras. Eu cheguei a ser pastor lá, sim, cheguei. Mas eu vou falar para os irmãos, foi luta. Luta mesmo. Porque eu não tinha condições financeiras. Mas eu tinha o Espírito Santo de Deus. E o desejo no meu coração de ser alguém. Lutei. Até que eu me formei pastor. Até que um dia, um lindo dia, uma noite de domingo, o templo lotado lá era para 2.000 pessoas. Eu não sei se o presbítero frequentou a igreja nessa época, que era ali do lado da praça ali. 2.000 pessoas. E eu lá sentado entre os pastores. Nós éramos 5 pastores e um bispo. Aí eu estava sentado ali e Deus falou assim para mim: levanta, vai no bispo e fala que você está saindo da igreja agora. E vai para favela, vou falar favela, não vou falar comunidade não. E vai para favela pregar o evangelho. Eu falei: olha, eu ali, pastor, o bispo já está se formando, eu pronto para me formar também. Hoje é meu último dia nesse ministério. Ele disse para mim assim: pastor, o que você está me falando? Eu estou dizendo que hoje é meu último dia. Deus mandou eu ir para a favela pregar o evangelho. E a primeira coisa que o diabo colocou no coração dele foi minhas condições. Você não tem condições de comprar nenhuma cadeira. E não tinha mesmo. Nem o microfone. Não tinha mesmo. Por isso que Deus me abençoou, presbítero. E envia pessoas assim como o Bismarck, como a irmã, como o pastor Edgar. Pessoas que me ajudaram nas horas tão difíceis da minha vida. Você imagine eu internado com família, sem condições nenhuma, sem ter de onde tirar um tostão, sem ter como se limitar, e Deus me enviar as pessoas assim, para vai lá e supre o meu servo. E as pessoas vão me suprir. Por isso que eu sou grato a algumas pessoas. Então, amados, é maravilhoso. E eu fui. Cheguei lá na favela, eu falei: vou fazer o que aqui? Vai disso aí. Saí andando no meio da favela, cheio de salãozinho, eu falei: é isso. Cheguei na dona, eu falei: olha, como é que faz assim para alugar? Ela não é assim, não tem. Mas tem que estar câmbio? Não tem. Vamos fazer assim: eu entro, começo os compros, e o que vai chegando eu vou dando para a senhora aí. E ela: mas não é assim que você fala, não, comigo é assim. Não dá. Tá bom, vai. Eu vou te alugar assim. Aí eu aluguei o salãozinho lá, uma favela. Aí eu não sei o que aconteceu, eu estava em Suzano, encontrei o bispo Nicanor, presidente da Igreja de Cristo. Deus abençoe o mundo bispal. E eu falei para ele a situação, ele falou: olha, eu tenho 20 cadeiras e um microfone, sério, eu glória.
20 cadeiras no microfone, oh glória! E assim começou. As condições eu agito. Então é assim, irmãos. Poderia ficar lá até hoje. Mas eu não vou cuspir para dormir, não, porque aquilo ali foi uma maravilha na minha vida. Aquela igreja foi bênção na minha vida. Porque foi lá que me aceitaram, com todos os meus pecados, com todos os meus erros. Foi ali que as portas foram abertas e eu pude conhecer Jesus. Foi ali que as portas foram abertas e eu pude estudar. Estudei, que nem um doido, passava noites e noites em claro estudando. Ia para São Paulo, porque as aulas eram na Perinos, cursos em São Paulo, de vários tipos, eu ia fazer. Então, Deus abençoe. Mas na hora certa ele falou: agora chega, agora tu vai quebrar pedra. E ele veio aqui com os irmãos. Mas certa da vitória, porque Jesus vai nos dar a vitória. Amém. Um dia lá na frente nós vamos se lembrar dessa igreja, desse lugar, da dificuldade nos louvores, né, irmão Donizete? De 2 líderes de terno e gravata e pastor sem gravata. Nós vamos se lembrar dessas coisas todas. Para encerrar, versículo 6 diz assim: desculpem, não 6 não, 23. Mateus 7, 23, para encerrar, diz assim: é Jesus dizendo, Mateus 7, versículo 23, diz assim: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém. E tem muitos irmãos, muitas igrejas acreditam que quando seus líderes chegarem lá no céu e eles chegarem diante de Deus, diante de Jesus, não é Pedro não, porque Pedro não vai receber ninguém em cima não. Quando eles chegarem lá diante de Deus, diante de Jesus, e Deus olhar para Jesus assim e falar: filho, abra o livro e lê o nome desse servo. Jesus vai pegar aquele livro, olha para o livro, olha para a pessoa, olha para o livro, olha para a pessoa, e ele vai falando assim: Pai, 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 eu não encontro o nome desse servo no livro. Pai, eu não estou vendo o nome desse servo aqui no teu livro, Pai. Então Deus olhará para Jesus e dirá assim: filho, mande este servo ir para o inferno, porque o livro dele não, o nome dele não está no livro da vida. Irmãos, eu quero que o meu nome esteja no livro da vida. No dia que eu chegar em cima na glória, diante de Jesus, eu quero ver o meu nome lá. E eu quero ver Jesus olhar para Deus e falar assim: está aqui, Pai, Cláudio Donizete Marcelino, está aqui, Pai, presbítero Rodrigues, está aqui, Pai, irmão Donizete, está tudo aqui, o nome desses servos. E Deus olhará para Jesus e dirá assim: filho, mande que esses servos entrem em goze, no gozo do seu Senhor. É isso, irmão Donizete, que nós temos que buscar. A nossa aprovação e o nosso direito de ter o nosso nome escrito no livro da vida. O restante aqui na terra são coisas vãs, é lascívia, é mal, é preconceito,
É orgulho estar embaixo dos pés de Jesus Cristo. E o pior, está embaixo dos nossos pés. Porque nós somos servos de Deus. Se você louva bem, se você prega bem, se você sabe cuidar das vidas, faça com amor a Cristo Jesus, porque o teu galardão será garantido no céu. Não faça pensando em crescimento pessoal. Faça pensando em futuro. Seja uma irmã Jandira. Faça no amor da obra e de Cristo Jesus. Amém? Se coloca de pé. Oh, aleluia. Até terça-feira. Terça-feira nós estaremos aqui com mais um culto de louvor e adoração. Bismarck, eu sei que você está me assistindo. Deus abençoe a sua vida. A irmã Verônica, Deus abençoe. A irmã Liliane também, Deus abençoe. Vocês que estão nos ouvindo, que já fez parte deste ministério, venha aqui fazer uma visita. A gente vai te receber com muito amor, com muito carinho, embaixo da unção de Cristo Jesus. Amém? Levanta suas mãos assim. Que o Senhor teu Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Que o Senhor teu Deus olhe para ti e te dê a paz. Não uma paz humana, mas uma paz espiritual, que vem do santo trono de Deus para mim e para a tua vida. Vai para uma semana de glória e de vitória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.